Olá a todos! Está no ar mais um programa na Mira. Eu sou o Joaquim Pfeiffer, gestor da Pfeiffer Investimentos. Bom, semana turbulenta, muito complicada, a aprovação aí de um pacote para a União Europeia, a Grécia tendo diversos problemas para conseguir aprovar a austeridade fiscal. Foi uma semana bem complicada e de muita volatilidade para a bolsa. Na quinta-feira, para quem não estava acompanhando, o índice chegou a uma queda de quase 7% no intraday. O Dow Jones bateu mais de 9% de queda. Então, para vocês verem como foi uma semana extremamente terrível. Mas algumas coisas eu gostaria de ressaltar aqui durante essa crise. Bom, para começar, é uma crise lógico que afeta toda a Europa, mas com certeza a Alemanha e a França vão ajudar a solucionar esse problema de uma forma bem tranquila. Segundo é que todo mundo falava o seguinte: bom, se houvesse uma crise novamente eu iria ter um aproveitamento melhor. Se tivesse uma crise novamente ou se os preços voltassem próximos ou 50% do que estavam na crise, aproveitaríamos de uma forma melhor. Então, para quem falou tanto, agora é um bom momento. Fazendo um estudo frio a respeito do Ibovespa, a gente percebe que o índice ele está no mesmo patamar que ele estava há 2 anos atrás. Ou seja, quem investiu na bolsa em 2008 até hoje não ganhou nada. Ou seja, o índice está praticamente de lado. Ah, mas a bolsa subiu 80% em 2009. Foi apenas uma recuperação do que já tinha ocorrido em 2008, dos patamares máximos. Então, uma coisa que as pessoas devem entender é sempre que se faz uma relação sobre a valorização do índice Bovespa, sempre pega dos patamares máximos que ele atingiu até o patamar que ele está atualmente. Senão, não existe nenhum tipo de rentabilidade, porque se atingiu aquele patamar máximo, as pessoas compraram naquele patamar máximo. E o que eu acredito? Que em 2000 e desde 2008, é lógico que 2009 não teve crescimento das empresas, mas o índice ainda não está precificando esse crescimento que a economia brasileira vai ter em 2010. Qual crescimento é esse? Pelas projeções que a gente tem aqui na Pfeiffer Investimentos, o PIB brasileiro pode ter um crescimento de 7 a 8% esse ano. Vocês vão falar assim: ah, eu só ouvi de 4 a 5%, 6% para estourar. Eu estou falando a vocês. Muitas pessoas vão se surpreender com o crescimento da economia brasileira nesse ano de 2010. Então, isso ainda não está precificado pelas ações e pelo mercado. E as empresas mostraram ao longo de 2009 todinho que elas continuariam dando lucro. Então, a você que ficou assustado com essa volatilidade no mercado, que está assustado com o que está acontecendo, que está falando, meu Deus, vai acontecer 2008 tudo de novo, vou perder dinheiro. Lembrem-se o seguinte: quem entrou em 2008, tomou toda aquela paulada na cabeça e segurou, 2009 teve ganho. E se acontecer a mesma coisa, o que eu digo a vocês é apenas um conselho e experiência para quem sobreviveu tranquilamente a 2008. Invista mais. Invista mais porque há muitos cases, muitas coisas interessantes, muitas empresas que vão ter um crescimento enorme nos próximos de 5 a 10 anos. Então não perca essa oportunidade. O que a gente vê é que as pessoas normalmente entram em aplicações em bolsa de valores, passa 2, 3 meses que aquele ativo X não teve uma rentabilidade ou aquela aplicação que você fez não teve a rentabilidade esperada, sai com algum tipo de prejuízo em função de não ter paciência e depois de 5, 10 anos, quando vão ver, falar assim: putz, se eu tivesse aplicado R$ 1.000, eu teria R$ 100.000, se eu tivesse aplicado R$ 10.000, eu teria R$ 500.000, e as grandes fortunas se fazem ao longo do tempo. É engraçado como as pessoas elas não percebem às vezes a volatilidade que até acontece nos imóveis. Por exemplo, os imóveis nem sempre estão nos melhores preços. Dependendo da sua necessidade. Por exemplo, você foi lá e comprou um imóvel e se endividou demais. E de repente você precisa do dinheiro daquele imóvel. Ou seja, você vai ter que acabar vendendo ele mais barato do que você pagou naquele determinado momento.
Bolsa de valores é a mesma coisa. Então, o que eu quero deixar um recado bem claro aqui antes da gente começar a nossa análise gráfica. Primeira coisa, aproveitem da melhor maneira que vocês têm esse movimento que está ocorrendo. Porque a economia brasileira está num movimento único, num movimento separado de tudo aquilo que a gente já viu. E há setores específicos que vão ter crescimentos muito grandes. E o que eu posso dizer a vocês é que tanto o Clube Fênix quanto ao Clube do Milhão estão extremamente preparados para aproveitar todas essas oportunidades. E pode ter certeza de uma coisa, nós vamos sair muito vitoriosos de todas essas oscilações que tem e comigo todos os investidores que apostaram. Então, mais uma vez ressaltando, não tenham medo da volatilidade da bolsa, não tenham medo da crise que pode acontecer ou do tamanho da crise que pode estourar na Grécia. Os ativos brasileiros continuarão sendo precificados de uma maneira extremamente diferenciada. O que acontece é, quando há um movimento de fluxo, como aconteceu na semana passada, gera diversas oportunidades. Para quem está acompanhando na mira, a gente sempre tem colocado de 4 a 5 papéis. Por quê? Como eu venho ressaltando há mais de 2 meses, não havia tantas oportunidades de entrada assim. E agora eu já vejo que há N oportunidades para a gente estar entrando. E todo esse movimento que aconteceu continua um movimento lateral. O que acontece é que a oscilação foi mais forte durante uma única semana. Então, vamos aproveitar as boas oportunidades e setores específicos, para quem acompanha um pouco mais a fundo as pesquisas que a gente faz, pode estar conversando com a gente, mandando e-mail, e com certeza nós teremos um desempenho muito favorável ao longo desse ano. Ok, então está aqui um gráfico do índice Bovespa para os mais desesperados verem como foi essa semana. Essa semana começou assim, ó, 8%, quase 9% de queda na máxima. E fechamos a semana com 6,90 de queda. É uma lambança assim enorme. Dá até medo de ver. Com certeza dá muito medo. Ok, então vamos ao que interessa. BBAS3. BBAS3 caiu pra caramba. Caiu tanto quanto ele teve uma queda em outubro de 2009. Não sei se alguém lembra. O Banco do Brasil chegou a cair 15% em 10 dias. Aqui foi mais ou menos a mesma coisa. Caiu 14%, só que levou 18 dias. Então, como a gente pode ver aqui, ó, eu trouxe bem para trás a imagem. Não sei se todos vão conseguir enxergar. Mas o índice, o Banco do Brasil, ele está lateralizado. Olha só, ele está lateralizado nessa região de 26 a 30 reais desde setembro de 2009. Ou seja, quem investiu em Banco do Brasil em setembro de 2009 não ganhou mais nenhum centavinho. Então, atenção aí em BBAS3, está interessante. Voltou nessa região pela terceira vez. Ó. Ele bateu 26,50 em outubro de 2009, bateu 26,50 em final de janeiro de 2009 e agora bateu 26,50 de novo. Então, esse vai ficar o nosso stop, 26,38, a entrada nos 27,80.